Graça e paz a você que nos assiste nesse momento. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Hoje eu estou aqui com meu amigo Idek. Ele foi meu colega de universidade e é meu grande amigo atualmente. Eu decidi fazer um vídeo com ele para fazer algumas perguntas e ele vai compartilhar conosco aquilo que ele pensa a respeito do que eu vou perguntar. São algumas curiosidades minhas, então vamos aproveitar para ouvir a sua opinião, aquilo que aconteceu com ele dentro do que eu vou questionar. Então, vem conosco e não deixe de ouvir aquilo que vai ser aqui compartilhado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem conosco. Então, como já tínhamos dito, eu saí de cena, mas estou aqui para fazer as questões e ele vai nos responder conforme o que acredita. E daqui, a primeira curiosidade que eu tenho é que de um tempo para cá você manifestou interesse de aprender sobre Cristo, aprender sobre a palavra de Deus, aprender sobre as coisas que dizem respeito a Cristo. E isso me chamou a atenção e criou-me uma certa curiosidade de perceber o que lhe motivou, o que lhe chamou a atenção, o que manifestou esse interesse de aprender sobre Cristo, sobre Deus e sobre as coisas que têm a ver com Deus. Bom, saudações, chamo-me Idek Vilanculos. Em primeiro lugar, agradecer ao meu amigo Amício pelo convite, né? É uma honra estar aqui no canal dele para poder falar acerca de Deus. Bom, é um fato muito interessante, porque de algum tempo para cá, ele viu-me interessado em conhecer a palavra de Deus. Bom, na verdade, o meu amigo já vinha me convidando já há bastante tempo, né? E ele convidou-me pela primeira vez, eu frequentei a igreja, só que depois acabei parando. Convidou-me de novo, eu fui, só que depois acabei parando. Então, ele sempre, nunca desistiu, foi ali me convidando, né? Convidando. Eu só que não me sentia pronto, eu ainda não estava pronto. Eu às vezes, eu tentava lhe enrolar e muito mais. Até que criou-se o canal, né? Este canal, e fui ali ajudando a ele a produzir os conteúdos e muito mais. Aí na produção dos conteúdos eu via um bocado aquilo que ele falava, né, acerca de Deus e muito mais. E aquilo aos poucos foi me comovendo. Eu fui consumindo conteúdo, né, a minissérie que passou já aqui no canal, se podem acompanhar também. Eu fui consumindo e até um certo dia eu parei e pensei, eu disse, não, se eu estou a viver, se eu estou em vida, é porque eu devo a minha vida a alguém, né? E não faz sentido eu viver como se não estivesse, como se eu viver só, porque aquilo eu digo só é viver. Então, eu percebi que tinha que agradecer pela vida que tenho e aí eu vi a necessidade, né, de conhecer Cristo e aprender os seus ensinamentos, né? Seguir aquilo que é o caminho de Deus, né? Então, eu aproximei o meu amigo Amício, né? Pedi que ele levasse-me à igreja, né? Para poder ali conhecer a palavra de Deus. Ele levou-me com toda a força e vontade. E fui ali, pô. No primeiro dia, gostei muito e ficou-me no coração e eu decidi que agora eu tenho que seguir aquilo que é o ensinamento de Deus e tentar fazer o meu melhor para poder agradar a Deus, né? Porque a nossa vida, há alguém que é responsável pela nossa vida. Nós não podemos ver como se essa pessoa, ou como se fôssemos, como eu posso dizer? Animais. Animais, exatamente. Muito obrigado, meu amigo Amício. Como se fossem animais. Então eu senti essa necessidade. Eu fui de vontade própria dessa vez. Eu fui de vontade própria à igreja e fui ali, apresentaram-me muito mais e eu gostei bastante. E é mais ou menos por aí que eu senti, né? É um breve historial como eu comecei a me interessar pelo caminho
de Deus. Espero ter esclarecido a dúvida do meu amigo Amici. Yeah, é verdade. Eu acho que de fato esclareceu. Há uma diferença aí, né? Porque, como disse, eu convidava-lhe, já tinha compartilhado sobre Cristo, convidava-lhe, mas depois desse tempo, né? Por causa do canal, estávamos lá envolvidos, ele me ajudava e isso chamou a atenção e por vontade própria ele sugeriu e isso tem sido muito bom. Mas fiquei com uma outra curiosidade, ou seja, não curiosidade, na verdade o que eu gostaria de saber era, já disseste que gostou, eu queria saber qual é o conselho que você dá às pessoas que já estão nesse caminho, né? Pessoas que já estão nesse caminho, qual é o conselho que você dá a essas pessoas e também às pessoas que ainda não estão nesse caminho, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que nunca se interessaram por isso, ou talvez em algum momento tenham curiosidade, mas nunca tiveram um incentivo próprio para estar e buscar essa realidade. Qual é o conselho que você dá? Bom, o conselho que eu dou para as pessoas que já estão nesse caminho, né, é que, irmãos, temos que continuar, né, persistentes, né, no caminho em Cristo, porque é o único caminho, não tem outro caminho, esse é o único caminho da salvação. E dizer que nós temos que continuar nesse caminho e também possamos, né, motivar várias pessoas, né, a seguirem esse caminho, que é o caminho de Deus, que é um caminho muito bom. Porque o caminho de Deus liberta-te, né? Liberta, você sente uma certa libertação. Você vive livre. Você vive livre. Eu digo isso por experiência, né? É o que eu senti perante esse percurso, né, que eu tive. Eu senti uma liberdade interior. Então, eu acho que não paremos, continuemos sempre, né, persistentes, né, nesse caminho de Deus. Bom, para as pessoas que ainda não ingressaram, né, nesse caminho de Cristo, né, irmãos, eu aconselho que ingressem, é a única salvação, né, é a única saída que a gente tem, né, porque, bom, é um sentimento, é uma experiência muito diferente e única, é uma experiência diferente e única. Então, se você está aí magoado, está aí sem saída, num grande problema e tudo mais, eu lhe convido a conhecer o caminho de Cristo, né? Não digo mais pela situação que você se encontra, mas porque é o ideal a se fazer, né? É o ideal, é o melhor caminho para ter uma vida digna e uma vida mais tranquila, paz e amor, muito mais puro. É o que eu tenho a dizer hoje. Espero ter esclarecido as dúvidas. Caiu.